bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E hoje eu vou trazer um vídeo completo pra você que tá iniciando sua coleção de cards no K-pop, de álbuns, tudo direitinho, tudo que você precisa saber. E isso não vale só para um grupo, vale para todos. Então, já vem comigo, já se inscreve aqui no canal, deixa um curtir no vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo pra me ajudar também. E hoje eu não vou demorar muito, porque o vídeo vai ser longo, vai ter várias coisas e eu vou separar por partes. Pra começar, eu vou tentar pegar algumas siglas e alguns nomes que são muito usados no mundo do colecionador e eu vou trazer aqui pra vocês, começando com a palavra collector. Collector vem do inglês, significa colecionador e tem muita gente que usa esse termo na internet. As trocas e as compras de card, elas costumam acontecer muito pelo Twitter. Eu costumo comprar todos os meus PCs, todos os meus photocards lá no Twitter e eu vou ensinar para vocês como que faz para procurar os cards também por lá. Como esses termos vêm tudo lá do Twitter, eu vou trazer para vocês o primeiro, o que é muito utilizado é o termo segue, ou seja, compra em grupo. Normalmente lá no Twitter tem alguém que ela é chamada de GON, que é a pessoa que organiza essa segue, e ela compra, normalmente ela tem fornecedores lá na Coreia ou nos Estados Unidos, e essas pessoas divulgam tanto de cards quanto de álbuns. Comprei vários cards por segue, já comprei álbum por lá também, o meu Augusti foi por uma segue com uma GON super confiável, e vocês costumam achar elas muito lá no Twitter, certo? Eu não vou passar o nome de nenhuma, porque isso é muito pessoal, tem que saber procurar mesmo, tem que tomar muito cuidado, porque tem muito calote, mas lá no Twitter normalmente você encontra bastante. Ah, Yasmin, como você costuma comprar esses cards? Os cards eu costumo pesquisar lá na barra de pesquisas do Twitter, o nome do card que eu quero ou do membro que eu quero, mais a palavra compra. Então, um exemplo é BTS compra e venda. Eu pesquiso e vai aparecer todo mundo que tá anunciando por lá. É super importante você ver os feedbacks da pessoa antes de comprar, tá? Porque é através dos feedbacks que você vai ter um pouco mais de confiança e um pouco mais de segurança na hora de comprar os seus itens. Se a pessoa não tiver feedback, é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais difícil, mas fica atento. Pergunta então o nome completo, pergunta o CPF também para na hora de fazer o Pix acabar batendo. Se não bater, já fica com o pé atrás e falar que é o Pix de fulano de tal, o Pix de ciclano, não bater as informações com quem você está comprando, já não compra. Porque tem muito golpe que acontece da pessoa falar que tá vendendo o card, você fazer o Pix no nome de outra pessoa e na verdade você tá comprando para quem tá te vendendo. Você tá fazendo o Pix pra pessoa e ela tá comprando cards com outro CPF. Então toma muito cuidado com isso, tá? Outros termos que a gente usa muito também é o termo PC. PC significa photocard. Vocês vão encontrar essas abreviações também quando vocês forem procurar e fazer a compra. O próximo termo é LD, que é a sigla em inglês para Lucky Draw. Eles são cards específicos de alguns países que as gringas costumam pegar como se fossem máquinas. Tem o show, por exemplo, de fulano de tal. Normalmente no show tem algumas máquinas de PCs aleatórios, né, que você coloca lá o dinheiro e você compra. Então, LD, Lucky Draw, normalmente cards que vêm em máquina de eventos aleatório para quem compra isso só na gringa. O próximo termo é o POB, que é o Pre-Order Benefit. É um card específico que você compra na pré-venda de um álbum, ou seja, até dia 15 de setembro, se você comprar o álbum do fulano de tal, você ganha um card a mais, como se fosse um brinde, que é esse POB, certo? Outro muito utilizado também é o Early Bird. É um brinde da pré-venda. Como eu vou explicar isso? A pré-venda vai até dia 15 de setembro. A pré-venda de determinado álbum vai até dia 15 de setembro. Se você comprar até dia 15 de setembro, você ganha o POB, que é o Pre-Order Benefit. Só que se você comprar até o dia 10, ou seja, antes da pré-venda acabar, você ganha o Early Bird, que é um brinde da pré-venda. Então, determinado dia da pré-venda que você compra o álbum, você ganha esse Early Bird.
Um termo muito importante que a galera usa é o random. Quando você compra um álbum, ele vem um card aleatório. Fulano de tal lançou 2 versões de um álbum. Nessa versão de um álbum vai vir 2 photocards fixos em cada uma das versões, só que o terceiro ele é random, ou seja, se você comprar 2 álbuns, você tem a chance de pegar esses 2 photocards, um em cada álbum. Se você pegar 2 álbuns, você também pode acabar pegando 2 repetidos, entendeu? Então o random é que normalmente os grupos lançam mais de uma versão de álbum e normalmente nesse pack tem um random para você poder ganhar. Então, quanto mais você comprar, maiores as chances de você completar todo o set, que é um outro termo. Set é o conjunto de todos os photocards do álbum. Quanto mais você comprar álbuns, mais as chances de você fechar todo o set. Vou dar um exemplo depois para vocês usando os meus photocards, tá? Outro termo que usam bastante também é o pull, que é qualquer photocard que você tira do álbum de forma aleatória. Então, você comprou o álbum do fulano, você teve as pulls dos photocards daquele álbum. Então, você tirou aqueles photocards. Mais um termo para vocês. Esse é o drop. O que é o drop? É a venda de cards. Então, eu tenho vários photocards do BTS. Eu não quero mais os photocards, eu tô precisando de dinheiro. Eu vou lá e vou dropar a minha coleção, ou seja, eu vou anunciar a minha coleção e quem tiver interesse, entra em contato comigo para comprar, certo? Os photocards, alguns são mais baratos porque eles têm algumas avarias, ou seja, alguns defeitos. Sempre que vocês forem comprar, peçam foto e vídeo do que vocês estão comprando com o arroba da pessoa. Nem que ela tenha que escrever num post-it, num pedaço de papelzinho, o arroba dela, pede para gravar e para te mandar, porque é mais uma forma de você ter a segurança de que aquilo não é um golpe. E essas avarias, elas também dependem. Pode ser só avaria de luz, ou seja, que você só vai ver contra a luz. Pode ser avaria de fabricação, pode ser alguma mancha, alguma marca, algum rasgadinho. Então, vai de você saber se você quer ter aquele item na sua coleção ou não. Normalmente, esses avariados, eles são mais baratos, tá? Ah, Yasmin, como eu sei o preço ideal de um photocard? Você não sabe. Você vai digitar lá na hora que você for pesquisar, e você vai ver o que for mais em conta. Dependendo do grupo, é mais barato ou é muito mais caro, dependendo do membro também. Vou usar um exemplo, o BTS. Os cards regulares, o que são os cards regulares? São aqueles que vão vir no álbum de qualquer maneira. Cards fixos de determinado membro, por exemplo, tá? Eles são os regulares do álbum, como School of Affair, Wings, Butter. Todos esses são cards regulares, eles estão em torno de R$50 cada, já com frete. Infelizmente, a galera também precifica membros, ou seja, do BTS, o JK é o membro mais caro e é o mais difícil de se conseguir, porque a galera acaba precificando muito ele. Mas esses são os regulares e tem os irregulares, que são aqueles que são um pouquinho mais difíceis de você achar. São mais caros, por exemplo, do BTS tem o álbum da soundtrack de BTS World, que foi um jogo que eles lançaram. Esse álbum você quase não encontra mais, ele é muito difícil de achar, ele é mais caro, inclusive. Ele tem os regulares dele e também tem o irregular, que o irregular é como se fosse um brindezinho que vem nele. Ele tem um photocard que é um pouquinho maior, que ele vem com uma bolsinha para você colocar em mala, em mochila, como se fosse uma name tag, né? Um papelzinho de identificação. Então esse já é um irregular e ele já é muito mais caro. Você compra ele por R$110 mais ou menos com o frete, tá? Então você não vai saber o preço, você vai pesquisar, você vai ver a média de valores que a galera tá vendendo e você vai conferir os feedbacks, conversar com a pessoa, pedir foto, pedir vídeo, tudo certinho para você não ter problema. Eu recomendo muito comprar por loja, tá? Sai mais caro, mas tem lojas específicas lá no Twitter que fazem a venda de photocards de vários membros, não só BTS. Aqui eu só coleciono BTS, então eu só conheço mais a galera que vende os photocards do BTS, tá? Outra coisa, um termo utilizado também é o binder.
Binder vem de fichário, né? E aqui no Brasil a gente não costuma ter os fichários que a galera costuma comprar. Eles compram muito pelo AliExpress, pela Shopee, agora com essa questão de taxa eu não sei muito bem. Mas tem dois formatos de binders que são os mais utilizados, que é o A5, que é um pequenininho, parece uma cadernetinha, uma agendinha, e tem o binder A4, que ele é maior, ele tem o tamanho de uma folha sulfite um pouquinho maior. O mais comum de vender aqui no Brasil são os binders de 4 argolas. Para os binders de 4 argolas, já fica aí a dica. Tem uma folha que o pessoal utiliza para guardar os cards, que são as folhas da Ultra Pro. As folhas da Ultra Pro, elas não entram em binder de 4 argolas, só binder de 3. Então não adianta você comprar um binder 4 argolas aqui na Calunga, que nem eu comprei, e ir lá na internet, pessoas que compram os materiais fora do Brasil, comprar uma Ultra Pro que ele não vai servir, você vai ter que fazer furo extra, tá? Como eu não tinha dinheiro para comprar folhas da Ultra Pro, que são bem mais caras, eu mesmo fiz as minhas folhas. Eu vou mostrar para vocês direitinho como que foi, como que eu fiz. E eu guardo meus cards nas folhas da Espiral A4 e eu personalizo elas no tamanho que eu quero. Fica a dica, se você for procurar, binder 4 argolas não funcionam folhas da Ultra Pro, tá? E no Brasil você não acha com tanta facilidade as folhas de 9 bolsos, 2 bolsos, 4 bolsos. Então, por isso que eu optei por personalizar as minhas, tá servindo perfeitamente para o propósito de coleção. Outro termo que vocês podem encontrar muito por aí é buying hiatus, ou seja, são colecionadores que estão dando uma pausa nas compras, tá? Tem muita gente que coloca isso no nick lá do Twitter para você identificar que ele é um colecionador, ele é um comprador, mas ele tá em pausa das compras de cards por qualquer motivo que ele desejar. Tem também os postcards, que eles são maiores que o card, né? O card normalmente é um quadradinho pequenininho. Os postcards são aqueles que também vêm em álbuns. E você pode ou comprar separado ou adquirir junto com os álbuns. Tem os mini PCs também. E apesar de serem mini, eles são um pouco maiores que os photocards. Por que tem esse nome? Não sei. Mas mini PC, ele é um pouquinho maior que o photocard, desculpa. O photocard é mais ou menos desse tamanho, o mini PC é um pouquinho maior, mas não tão grande como um postcard. Para finalizar essa parte das nomenclaturas, tá? Tem muito álbum que tem inclusões dependendo do país. Por exemplo, agora o álbum que vai lançar do Taeyang, do BTS, ele tem alguns photocards específicos para álbuns japoneses, outros específicos para álbuns americanos e outro específico para álbum coreano. Então tem alguns photocards que você vai encontrar só nos Estados Unidos, só no Japão ou só na Coreia. E aí você consegue ver isso através da wishlist. O que é a wishlist? Que agora a gente já começa no mundo da compra, que é o que eu vou mostrar para vocês. A wishlist é o que você faz para se organizar, é a sua lista de desejos. Muita gente já tem o wishlist pronta, normalmente eu procuro pelo Pinterest. Se você digitar o nome do membro, se você colecionar só um membro, né? O nome do membro e a palavra wishlist, você acha todos os photocards daquele membro, desde o primeiro álbum até o último que foi lançado. Eu coleciono o BTS, eu coleciono todos os membros do BTS. Quando eu quero ver um photocard específico de determinado álbum, eu vou lá, digito o nome de mim, wishlist. Aí vai ter todos os photocards, todos os itens de inclusão daquele membro. Eu procuro só pelos regulares. Os mais caros, os que já não fabricam mais ou que são mais difíceis de achar, eu não tenho interesse. Os japoneses também não. Então você coloca de mim regular wishlist, você vai ver todos os regulares. De mim Japão wishlist, vai ver todos os cards japoneses. De mim DVD wishlist, você vai ver todas as inclusões dos DVDs que eles já lançaram. Então, esse é o ponto principal para vocês começarem a colecionar, tá? Decidir quem vocês vão colecionar. Se você começar a colecionar sem ter isso em mente, você vai acabar se perdendo. Tem que pôr um foco para você conseguir se encontrar depois da hora das compras, certo?
Eu gravei aqui pra vocês como funciona para pesquisar as wishlists no Pinterest. E eu usei o Jimin, que é um dos membros que eu coleciono também, como exemplo. Então, eu digitei Jimin regulares, né, wishlist, e aí você escolhe o modelo que for melhor para você. Como eu procuro só os regulares, aí tem vários modelos, desde o primeiro álbum deles até o Proof. E também tem os dos álbuns solos dos meninos que eles estão lançando agora, que o do Jimin, no caso, é o Face. Então, tem todos os photocards, postcards, as inclusões, lucky draw, tudo que você pode querer. Você pode pesquisar que você vai conseguir achar. Próxima parte que eu vou mostrar para vocês é como fazer a pesquisa da compra lá no Twitter. Então, vocês entram no Twitter, tem que ter uma conta, digita o nome do membro mais a palavra venda, que você vai conseguir achar todo mundo que tá vendendo. Se você digitar venda, compra, troca, você também consegue gente que troca os cards, tá? E aí, basta você entrar no perfil da pessoa, ver os feedbacks, manda mensagem, tá vendo ali em cima tem até a fotinho já com o ícone, com o nick, né, da pessoa, com o arroba. Então, a grande maioria já deixa o arroba pronto nas fotos, mas pede o vídeo, pede foto, tudo certinho para vocês verem se tem defeito, se não tem. E aí, as galera costuma pedir as informações tudo pelo Twitter mesmo, tá? Pela DM do Twitter. Então, é só ter bastante paciência e ver com bastante calma que você também consegue achar e completar a sua coleção lá pelo Twitter. Aqui eu trouxe os dois modelos de binder para vocês, o binder A5 e o binder A4, tá? Eu tinha toda a minha coleção nesse binder aqui, só que como começou a crescer muito, eu troquei pelo A4. Tem gente que coleciona só um membro, 2 no máximo, usa o A5, então para quem coleciona pouco, o A5 ele é muito bom. Esse é só um dos modelos do A5, tem vários tipos, se você colocar binder A5 na Shopee, você vai ver vários, e também as folhas deles são específicas para esse tamanho, né? Que são folhas de 4 bolsos aqui, ó. Tem folhas de 4 bolsos, tem folhas de 2 bolsos, como aqui, ó, esses de 2 bolsos. Tem desse tipo de 2 bolsos também. Então, você acha todas as folhas junto com o binder. Só que tem que tomar muito cuidado com o material da folha que vocês vão usar, tá? Não pode PVC, né? Tem que ver nas especificações das folhas que vocês forem comprar o material, porque não pode PVC. PVC é plástico, PVC danifica os cards conforme o tempo. Inclusive, esse aqui, a capa dele é de PVC. Então, conforme ela fica em contato com o plástico, ela acaba agarrando, porque ela acaba meio que ficando colada. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? O que vocês precisam para começar uma coleção? O binder, que ele é uma prioridade, as folhas também, folhas de 4 bolsos, as folhas que vocês precisarem, dependendo dos itens que vocês vão colecionar. E as sleeves. O que são sleeve, Yasmin? Sleeve é isso aqui, ó. São essas proteções que vocês colocam nos cards antes de colocar eles diretamente no binder, tá? Elas servem para proteger, para ele não ficar em contato direto com o plástico. E também evita que você acumule poeira, que acabe estragando e danificando. Quais são as sleeves que eu uso? Para os cards normais, os menorzinhos, eu uso essa da Maple. Ela é muito boa, vem 100 sleeves e ela é desse tamanho, 56 por 87. Ela comporta os cards padrões, tá? Os tamanhos normais, os regulares. Eu uso também essa daqui, que elas são um pouquinho maiores. Essas daqui são da Bucaneiro, elas são 80 por 120. Quando tem alguns cards um pouco maior, normalmente esse é o tamanho essencial para elas, então eu também tenho dessas daqui. E eu tenho essas sleeves aqui, que são 210 por 120, ela é desse tamanho aqui. Com alguns cards ou alguns postcards, eu costumo usar essa e eu regulo o tamanho. Eu consigo usar a chapinha para cortar, como por exemplo aqui, ó.
eu cortei as sleeves maiores e eu lacrei aqui do lado com a chapinha, com o calor da chapinha. Eu encostei a ponta da chapinha aqui e selei. Então, eu uso essas grandonas para os cards que são bem maiores, mas aí eu costumo selar eles com a chapinha para ficar do tamanho certo, tá? Então, tem vários cards que eu fiz isso com essa folha aqui. Existem outras marcas, outros materiais, mas esses são mais acessíveis e eles também têm uma qualidade muito boa. Então, para quem tá começando, isso aqui é mais do que suficiente. Depois, conforme vocês forem crescer na coleção, dá para investir em marcas mais caras, outros materiais, mas esse aqui, para quem tá começando, ele é suficiente, tá? Outra coisa, eles também não têm PVC. Eles são livres de PVC, tá até escrito aqui, ó, neles, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Sem PVC, ácido free, polipropileno transparente, não tóxico. Então, esse é o material ideal para você comprar as sleeves e as folhas plásticas que vocês vão usar para colocar os seus cards, ok? Vou fazer um leve tour agora para vocês pelo meu binder A4, que é onde tá a minha coleção, tá? Esse binder, eu comprei ele na Calunga. Vou mostrar pra vocês a marca dele direitinho, que fica mais fácil. Ó, é essa marca aqui. Fichário com visor, então dá pra você colocar a imagem que você quiser aqui. Eu peguei as minhas imagens no Pinterest e colei aqui certinho. Então, por fora, ele fica assim. Aqui na lombada também tem um visor que você pode colocar alguma imagem. Então, eu peguei tudo pelo Pinterest e coloquei aqui. E por dentro ele é assim, ele é de 4 argolas, bolso aqui pra você colocar alguns itens. E ele tá mais ou menos assim. Essa parte aqui ainda tá meio bagunçado, eu ainda não arrumei 100%. E aqui, eu vou deixar pra vocês darem uma olhada, um print, nas medidas das folhas. Todas as folhas do meu binder, eu que personalizei, então elas não têm esses cortes. Como eu falei pra vocês, eu não achei as folhas específicas já cortadas nos tamanhos que eu precisava. Então, eu comprei essa aqui, que era uma folha de um bolso só, ó. É uma folha plástica de um bolso só, dessa marca aqui. Ela é a A4 espiral. E eu que fui fazendo a demarcação dos bolsos com esse utensílio aqui. É uma carrilha que você compra em loja de material de costura mesmo. E aí, você esquenta ela no forno e vai passando pelo plástico que ele forma o bolso, né? Ele fica com essa costura aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ele forma essa costura aqui, ó, que fecha. E aí, eu fiz uma folha de 2 bolsos. Eu fiz com folha de 9 bolsos também. Tudo com essa carrilha, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que faz daqui a pouco, porque eu tenho um álbum pra fazer as folhas. E aí, eu mostro certinho, mas tá vendo? Isso daqui fui eu tudo que fiz. Então, foi o jeito que eu achei de conseguir ter uma coleção de um binder A4, sem gastar muito e também personalizável, do jeito que eu queria. Vou fazer um breve tour pra vocês por aqui, e aí depois a gente vai pra como eu faço essas folhas, tá? Essas são as medidas, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aqui de novo pra vocês. Folhas de 9 bolso, essa é a medida de cada bolso, tá? De tamanho, de largura, de altura. E aí, vocês conseguem ter mais ou menos uma base. Eu aconselho vocês medirem por vocês mesmos, tá? Mas se vocês quiserem 3 bolsos horizontais, é 10 centímetros de medida, 4 bolsos, 14,6 por 11, 8 bolsos, que é em pezinho, 7,2 por 11, 9 bolsos, que é essa padrão aqui, 7,2 por 10, tá? Todos os meus cards, eles têm sleeves. Dá pra você fazer double sleeve também, que é colocar 2 sleeves, uma de cima e outra de baixo, pra proteger, mas eu não faço isso. Eu coloco com a abertura pra baixo, porque aí quando eu coloco no bolso, a abertura de cima, a parte de cima fica fechada e acaba que protege bem mais. Peguei no Pinterest também uma fotinho da capa dos álbuns, fiz o tamanho da folha certinho e coloquei aqui, tá? E aí, é assim que tá meu binder.
Essas são as name tags que eu falei pra vocês, que são os mais caros, são 110 cada uma. Elas não são itens regulares, tá? Então, por isso que você acaba pagando mais caro e elas são um pouquinho maior que um card normal. Para cada álbum solo dos membros, eu também peguei uma imagem lá no Pinterest, imprimi, eu arrumei aqui direitinho no Canva, né? Coloquei o nome e a data de nascimento deles, e aí eu separei por ordem de lançamento. E o que eu vou montar com vocês hoje vai ser o do Jung. Eu já tô aqui com as 2 folhas que eu vou precisar. E aí, eu vou só fazer a marcação e mostrar pra vocês como que eu personalizo as folhas. Primeiro, eu preciso saber o que que vai no álbum, o que que vai nas folhas. Então, eu tenho os photocards, aqui eu vou precisar de uma folha de 9 bolsos pra esses daqui. E eu tenho esses postcards também, que aí eu vou precisar de uma folha de 4 bolsos pra ele. Que eu vou fazer mais ou menos assim. Ele fica desse jeito na folha. Então, eu vou medir aqui tudo direitinho, vou deixar gravando pra vocês verem. E aí, depois a gente vai lá pro fogão pra esquentar a carrilha e poder fazer a marcação certinho. Vamos precisar de régua, uma canetinha à base de água, tá? Porque senão vai ficar marcado na folha, depois a gente consegue tirar com um paninho. E vamos fazer as medidas. Como cada bolso tem 10... Aqui é onde eu vou ter que passar a carrilha. Tá certinho. E aí, 10 por 7,2. Então, vou colocar aqui, fazer a medição. 7,2. (7,2). Aqui é onde eu vou ter que passar a carrilha também. E aí, mede de novo. Mais 7,2. 7,2. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um papel paraná, mas pode ser papelão, pode ser o que for. Porque eu vou colocar aqui dentro da folha. E aí, eu vou fazer as aberturas. Porque já tem a abertura aqui em cima, mas eu preciso fazer a abertura desse e desse. E aí, eu vou passar o estilete. Eu faço coisa de 1 centímetro pra baixo, desculpa, 3 milímetros pra baixo da linha principal, pra poder fazer o corte. Então, eu venho aqui com a minha régua, conto 3 milímetros, aqui, aqui, aqui,
aqui. E já venho com o estilete para poder fazer a abertura. Com bastante cuidado para não transpassar, tá? E aí fica aberto aqui, ó, né? Aí aqui já entra os cards. Aqui está, né, a folha já com as medições. Então, vou deixar ela aqui quietinha. Vou acender o fogo e deixar a carrilha esquentando. Com a régua, eu já vou posicionar aqui onde eu vou passar a minha carrilha. E assim que eu achar que ela tá quente bastante, eu já venho e passo. Aqui ficou certinho, ó. Dá pra ver? Depois a gente só passa um paninho pra limpar e tirar a caneta, mas aqui já tá fechado. Eu gosto de vir na parte de trás e passar a carrilha de novo, tá? Mas isso é opcional. Assim, pra mim, já tá bom, ó. Ele já fechou o nosso saquinho. Agora eu vou fazer no outro e aí a gente já vai testar lá com os nossos cards. Já estou aqui com as nossas folhas devidamente marcadas e limpas e agora é só a gente colocar os nossos cards nelas certinho. Então é isso, pessoal. Espero muito que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês, que tenha ajudado vocês a ter um rumo melhor aí, porque pra quem é novo é muito difícil, pra quem é baby collector, como eu já fui um dia, achar essas informações levaram muito tempo. Então tô trazendo esse compilado pra poder ajudar vocês. Não se esqueçam de ver os outros vídeos do canal, deixar um like aqui, comenta se você tem alguma dúvida ainda, que se eu souber sanar eu consigo responder aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um beijão, tchau, tchau!